Seja bem-vindo ao Grandes Julgamentos. O assunto do programa de hoje é a decisão do Supremo Tribunal Federal em torno de um recurso extraordinário que contestava a possibilidade de servidor público militar transferido ingressar em universidade pública, na falta de curso semelhante em universidade privada. O relator foi o ministro Edson Fachin. E já que estamos falando de universidade, escolhemos o ambiente universitário para as nossas gravações. No caso específico julgado pelo Supremo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Essa decisão garantiu a um militar da Marinha o direito de se matricular sem passar pelo processo seletivo. Isso porque ele chegou à cidade depois de ser transferido e fazia um curso numa universidade particular na cidade de origem e não encontrou um similar na cidade onde foi trabalhar. A universidade alegou afronta ao princípio da igualdade e citou o artigo 206 da Constituição Federal como base para o recurso. O inciso 1 do artigo 206 diz que deve haver igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. A universidade diz ainda que o próprio Supremo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que questionou a lei de transferências de servidores públicos civis e militares. O vice-presidente da ANAF, a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, diz que a ADIM é de 2004. Ele conta o que aconteceu naquele julgamento. A interpretação dada na época pelo relator, Marco Aurélio, e que foi aprovada pelo presidente à época, ministro Nelson Tobim, entendia ser possível entre instituições congêneres. Ou seja, eu estudando, ele no caso, estudando numa instituição privada, ele teria o direito a fazer a transferência para uma instituição privada. Se estivesse numa instituição pública, ele teria direito a fazer a transferência para uma instituição pública. A palavra passou ao voto do ministro Edson Fachin. Ele afastou o argumento levantado pela universidade em relação ao julgamento da ADIM. Disse que o Supremo não declarou nulo o texto da lei de transferência. Além disso, a transferência do servidor não pode privá-lo do direito à educação. E, por fim, que o fato de ter vaga garantida aos servidores que se enquadrem em casos semelhantes não fere o direito à igualdade de condições para acesso à escola. A transferência de ofício assegura ao servidor público federal, civil ou militar, estudante ou a seu dependente, a matrícula em instituições públicas na hipótese excepcional de falta de universidade congênere à de origem. Por isso, nega o provimento ao recurso extraordinário e é como voto. Vamos dar uma pausa no julgamento para conhecer a história do Williams. O pai dele era militar e as mudanças de cidades eram comuns. Depois de adulto, passou a ser fuzileiro naval. Outras viagens com a família, 6 no total. Não teve dificuldade na transferência de universidades. O problema foi outro. Eu fiz história, né? E a grade de história da universidade que eu frequentei, federal, até hoje é diferente da UNB. São cursos de interesses específicos. Quem faz essa grade, tanto para as universidades, não tem a preocupação de fazer uma coisa única. O Ministério da Educação diz que cada universidade tem a liberdade de fazer a grade do curso. Por isso, uma pode ser diferente da outra. Vamos voltar ao julgamento. Agora, com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele levantou a possibilidade de o caso ter perdido o objeto. Isso porque já havia tramitado por 9 anos. E neste período, o militar, se seguido o tempo normal, já havia se formado. Mas, por maioria, o plenário decidiu que era importante e necessário determinar uma tese sobre o assunto. É o terceiro caso que chega. Os 2 primeiros foram entendidos prejudicados. Infelizmente, a sucessão de recursos, é possível que não se analise a tese nunca. E isso pacifica, isso dá uma orientação, inclusive para que as universidades, se o julgamento for, como aponta o ministro relator, se preparem. De outro lado, para que o serviço público, se o julgamento for do outro lado, tenha um cuidado maior nas remoções. A partir daquele momento, os ministros passaram a discutir a validade da tese de repercussão geral em recurso extraordinário
que perdeu o objeto. Lembro que a universidade levou esse instrumento para ser julgado em plenário. O ministro Ricardo Lewandowski levantou a hipótese de que o militar já havia se formado, por isso perderia o objeto. Mas na hora do voto, surpreendeu. Talvez cause uma certa surpresa, mas eu vou acompanhar o relator. Apenas observo, senhor presidente, o seguinte: nós teremos então 2 tipos de processo de natureza objetiva. Quer dizer, estes RS e as ações diretas que nós conhecemos, não é? Que são, inclusive, constitucionais. Com uma diferença. Os RS que têm a repercussão geral reconhecida serão, de certa maneira, uma ação objetiva de segunda categoria. Porque eu vejo que aqui, senhor presidente, nós estamos, no fundo, agora até ouvindo o voto do eminente relator, nós estamos discutindo a constitucionalidade, ou pelo menos o alcance do artigo 1º da Lei 9.536 de 97. Vamos fazer uma pausa para relembrar o que diz a lei citada pelo ministro. O artigo 1º diz que a transferência do servidor federal será efetivada entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e de forma independente da existência de vaga. E prossegue que esse direito se estende ao próprio servidor, militar ou não, e dependentes. Vamos voltar a ouvir o ministro. Se nós objetivamos esse processo, um processo subjetivo, nós temos que, primeiro, admitir, sem qualquer tipo de restrição, os amiticúria. É uma das consequências, as demais virão naturalmente, penso eu. Depois da fala, os ministros passaram a votar a proposta do ministro Marco Aurélio. Ele queria suspender a votação para confirmar se o militar já havia se formado. Penso que caberia diligência. Eu próprio, se fosse relator, ante a passagem do tempo, teria feito a diligência para saber se ainda persiste a matrícula do cabo da Marinha de Guerra do Brasil. Não sei se ele é intendente ou é embarcado, mesmo assim nós temos militares intendentes embarcados, né? Se ainda persiste a matrícula que o recorrente visa fulminar. No caso do processo objetivo, o desrespeito à tese faz caber reclamação imediatamente. No caso da repercussão geral, o Código exige o esgotamento das instâncias ordinárias. Então, é vinculante, mas não permite chegar per salto ao Supremo. De modo que aí a qualificação de segunda talvez se aplique por esta razão. Mas a objetivação, eu acho que vem desde o momento em que se criou a repercussão geral. E, portanto, o que há de novidade é poder prosseguir, mesmo que haja um problema insanável no caso subjetivo. Mas eu concordo com a análise de Vossa Excelência. Presidente, só também pois não, detalhe aqui em relação ao que foi dito pelo ministro Ricardo Lewandowski, que também entendo importantíssimo, porque é necessário a equiparação das duas hipóteses, mesmo tendo essa questão da reclamação. Mas eu só não concordo em se dizer que é de segunda categoria. Pelo seguinte... Não, sim. Mas eu coloco por quê. O filtro para transformar o que é subjetivo em objetivo, a repercussão geral, esse filtro, que seria o equivalente à iniciativa daqueles que têm para ação direta, para arguição, o filtro são os 4 ministros, no mínimo 4 ministros admitindo a repercussão geral. Então, a objetivação não se dá automaticamente, a objetivação se dá, no mínimo, 4 ministros entendendo que há repercussão. E, na prática, nós verificamos no plenário virtual, as repercussões são aceitas quase sempre por 8, 9 ministros. Esse filtro é realmente, ao meu ver, que permite que nós possamos discutir a tese e não somente o caso concreto. E a eventual extinção anômala do procedimento recursal, ainda quando gerada, até mesmo pela própria desistência recursal, não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida pelo plenário desta Corte. Ministro Gilmar Mendes, também acompanhando o relator, também eu acompanho o relator. Proclamo o resultado
que, por maioria, nos termos do voto do relator, foi rejeitada a questão de ordem apresentada pelo ministro Marco Aurélio, no sentido de adiar o julgamento para diligências. Os ministros entenderam que eles poderiam avançar nessa questão, no sentido de balizar a justiça e as decisões judiciais para uma interpretação maior, uma interpretação que viesse a aperfeiçoar o processo. Ou seja, eles entenderam que, embora tenha perdido o objeto, caberia sim ao Supremo, ainda assim, fazer a análise do recurso extraordinário e dar a decisão com essa repercussão geral. Sanada esta questão, os ministros passaram a votar o mérito do recurso. Mas isso é assunto para o próximo bloco. Aguarde aí. O Grande Julgamentos está de volta. No primeiro bloco do programa, mostramos que os ministros decidiram ser possível julgar repercussão geral em recurso extraordinário que perdeu o objeto. Vamos recapitular. O Supremo julgou um recurso extraordinário movido por uma Universidade Federal Gaúcha que negou matrícula a um militar da Marinha, depois de ele ser transferido a trabalho para o Rio Grande do Sul. A universidade alegou o desrespeito ao princípio da igualdade, já que o militar não havia feito vestibular para entrar no curso. No Supremo, os ministros levantaram a possibilidade de ele já ter se formado, o que faria o recurso perder o objeto, mas decidiram manter a análise da repercussão geral, mesmo assim. Essa foi a temática do primeiro bloco. Mostramos também o voto do ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário. Ele decidiu por negar provimento, ou seja, entendeu que o militar, assim como todo servidor público federal e dependentes, tem direito à matrícula na rede de ensino, mesmo que não tenha prestado vestibular na universidade pública, como foi o caso. Vamos agora ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele voltou a lembrar que não foi o militar da Marinha que pediu a transferência, foi compulsória, e essa prática faz parte de algumas carreiras. Também citou a própria Constituição para amparar o voto. O artigo 142, inciso 10, expressamente determina que a lei deve dispor, a lei que regulamenta a carreira militar, as leis que disciplinam a carreira militar devem dispor entre direitos, deveres, mas outras situações especiais decorrentes das peculiaridades do exercício das atividades militares. Se encaixa também aqui, ao meu ver, expressamente. Se faz parte da carreira as transferências, deve fazer parte também a aplicação do artigo 1º da lei e não existindo instituição congênere, a matrícula naquela instituição existente, no caso aqui a instituição pública. Nesses termos, com essas rápidas palavras, acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator. O voto seguinte foi muito breve. Vamos ouvi-lo na íntegra. O precedente, o pronunciamento anterior do Supremo não enfrentou especificamente este ponto. E quanto ao mérito, acho que o ministro Luiz Edson Fachin propõe uma solução natural e óbvia e que corresponde ao senso comum e que no meu voto, presidente, porque assim tenho o hábito, traduzir na seguinte proposição: é constitucional a transferência do servidor militar removido ex officio de universidade privada para universidade pública, na hipótese de inexistir instituição de ensino superior congênere no local da sua nova lotação, que é a proposição que corresponde, em essência, ao que propõe o ministro Luiz Edson Fachin, e a quem acompanha. Apresentamos o fuzileiro da reserva Williams no primeiro bloco. Ele disse que o problema de não encontrar faculdade pública compatível com o curso da cidade de origem para quem é transferido é comum. Eu conheci várias pessoas que a esposa, ou ele próprio, como falei, ou os filhos, não conseguiram migrar da particular para a federal. E o problema era, a grade não bate, como se tivesse que bater certinho. Todos os cursos que eu tenho, todas as cadeiras que eu tenho no curso X, tem que ter as mesmas cadeiras no curso X na faculdade federal local. É uma coisa que é meio que impossível, né? Só se você fizesse um corte e cola. A fala passou à ministra Rosa Weber.
Ela lembrou o que foi votado na DIN 3324, citada aqui no primeiro bloco do programa. A ação foi julgada parcialmente procedente, para dar interpretação conforme a Constituição do artigo 1º da Lei 9536, que trata das transferências de servidores públicos federais, como também já mostramos. E se disse convicta que, na situação a ser julgada, o correto é manter o direito do servidor a ter acesso à educação, mesmo em uma unidade de ensino não congênere, ou seja, mesmo que o servidor tiver de passar de universidade privada para pública. Eu estou absolutamente de acordo com o voto do eminente relator, a quem parabenizo, que entendo deu a resposta adequada ao tema. E por isso eu voto no sentido de conhecer do recurso extraordinário e no mérito voto pelo seu não provimento. Vamos ao voto do ministro Ricardo Lewandowski. Logo no início, declarou que o voto seria por concordar com a maioria, mas alertou que, dependendo do curso, seria impossível a entrada de um aluno a qualquer tempo. Eu acompanho o relator, neste caso concreto e com todas as consequências que essa nossa decisão trará, mas me reservo o direito de, no futuro, verificar que a eventualidade desta transferência se mostrar impossível, tendo em vista a natureza do curso e a limitação das vagas. O Leandro, quando ainda era servidor concursado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, foi transferido para ocupar um cargo de confiança no Superior Tribunal de Justiça. E fez o que deveria ser feito para transferir o curso que fazia na Universidade de São Paulo para a Universidade de Brasília, ambas públicas. Juntei toda a documentação e quando eu cheguei aqui eles me disseram, olha, quando a pessoa assume um cargo em comissão, nós entendemos que não é uma atividade ex officio, que não é no interesse da administração, porque você veio porque você quis. A saída encontrada por ele foi a justiça, e com um argumento que convenceu o juiz que cuidou do caso. Mesmo quando o servidor ele é convidado para assumir um cargo em comissão e ele muda de cidade por causa disso, a mudança é no interesse da administração, embora seja também no interesse do servidor. É uma mudança, um ato de ofício da administração, porque se não fosse, né, não seria improbidade, talvez, seria ruim para a administração. Então a administração só coloca alguém em um cargo em comissão quando é do interesse da administração. Vamos continuar com um pouco mais da história do Leandro no próximo bloco e também mostrar os últimos votos dos ministros. O Grandes Julgamentos volta já. Este é o último bloco do Grandes Julgamentos de hoje. Em pauta, a constitucionalidade de um servidor público federal ter a garantia de vaga em universidade pública na ausência de uma instituição particular, em caso de transferência imposta pelo Estado. Já ouvimos a discussão dos ministros em torno da repercussão geral que a decisão vai ter e a dispensa determinada pela maioria da verificação se o militar já teria se formado. No bloco passado, mostramos o início dos votos dos ministros. A maioria acompanhou o relator. Somente o ministro Ricardo Lewandowski fez uma observação. Disse que no futuro, a depender do curso desejado pelo servidor público federal, poderá votar pela não garantia de vaga. Isso porque, segundo o ministro, há cursos que não comportam alunos a mais do que aquele estipulado no cronograma inicial. Você também conheceu a história do Leandro. Ele, como servidor concursado do TRF3, assumiu um cargo comissionado no Superior Tribunal de Justiça. Precisou recorrer à Justiça para garantir a transferência para a UNB do curso que fazia na USP. Meu prejuízo foi esse semestre perdido, né? E ter que entrar com o processo judicial, que é um transtorno para qualquer um, né? Ninguém quer fazer um processo, entrar com um processo contra alguém, né? E tudo isso foi o prejuízo. Apesar disso, o Leandro se formou, fez novo concurso e hoje é servidor do Senado. As pessoas se mudam mesmo e muitas vezes elas se mudam para melhor servir o público, né? Para melhor servir o cidadão, para alcançar uma função que seja mais útil,
que ela talvez não esteja sendo tão útil no lugar onde ela está. E a administração ela não pode tolher o direito da pessoa. Se a pessoa está fazendo essa mudança em prol do serviço público, em prol do bem da comunidade, ela tem que ter o direito de ser transferida para a universidade e continuar seus estudos. Até porque o próprio estudo do servidor público também ajuda a que ele preste um serviço melhor. De volta ao plenário do Supremo, vamos partir para o voto do ministro Gilmar Mendes. Nós temos uma situação que, de fato, não foi ferida. Pelo contrário, como disse agora a ministra Rosa, e já tinha sido observado, o ministro Brito chegou até a chamar a atenção de que essa situação se colocaria. De modo que eu vou acompanhar às inteiras o voto do eminente relator, desprovendo o recurso. Como vimos, o voto do ministro Gilmar Mendes foi curto. Mais um a seguir o ministro relator, Edson Fachin. Outro voto em seguida, ministro Marco Aurélio. Ele citou a decisão da ação direta de inconstitucionalidade de 2004, que tratou do tema, como já falamos aqui no programa, e discordou dos colegas. Peço vênia para, julgando um mandado de segurança com a roupagem de recurso extraordinário, prover este último e assentar que prevalece a ótica de 2004, em que pese a transformação, e talvez já seja tempo de eu ir para casa, né? A transformação, a vida no colegiado e substancial no colegiado supremo, tendo em conta a composição de outrora, de 2004, e a composição de hoje, 2018. É como voto. O voto do ministro Marco Aurélio, então, passou a ser o único divergente. O decano, ministro Celso de Mello, foi o seguinte a votar. Ele citou uma decisão do então ministro Teori Zavascki, que abriu excepcionalidade para casos como o do militar da Marinha. Segundo ele, o Estado deve garantir vaga em universidade pública na ausência do curso pretendido pelo servidor em universidade particular. Ressalvou-se, e foi exatamente o que ocorreu na espécie, a situação de excepcionalidade deste caso ante a inexistência, observa o saudoso ministro Teori Zavascki, relator do RESP 1.077.738 do Rio Grande do Sul, ressalvou-se a situação de excepcionalidade deste caso ante a inexistência de curso correspondente em estabelecimento congênere, razão pela qual deve ser assegurada a matrícula do servidor militar transferido ex officio por interesse da pública administração em instituição não congênere. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu voto no sentido, e com apoio fundamentalmente nas doutíssimas razões expostas pelo eminente ministro Edson Fachin, voto no sentido de negar provimento ao presente recurso extraordinário. Para encerrar a votação, o ministro Dias Toffoli lembrou outro aspecto da realidade do dia a dia de uma universidade. Penso, e isso é um obter dictum só que eu faço, que não há ofensa ao princípio da isonomia do acesso se, por exemplo, ao longo do curso numa faculdade de direito pública que houve aberturas de vagas, se fazer um chamamento e um exame para transferências de alunos de universidades particulares para lá serem aceitas após um exame de qualidade para, então, preencher aquelas vagas. Eu digo isso porque eu iniciei o nosso curso, ministro Alexandre, nós iniciamos com 450 colegas e terminamos, penso que em torno de 385, 390. Isso, exatamente, 375. Ou seja, mais de 50 vagas ficaram em aberto. Então, esse espaço público ele já está lá estruturado. Por que não permitir? Então, eu faço esse obter dictum para complementar, inclusive, só que com uma outra face da moeda. Eu vou, antes de passar a palavra do relator para fixar a tese, proclamar o resultado do julgamento. Por maioria, negaram provimento ao recurso extraordinário, vencido o ministro Marco Aurélio, que a ele dava provimento para denegar a segurança. Como o ministro anunciou, vamos à tese. Eu proponho a seguinte tese. É constitucional a previsão legal que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor,
a matrícula em instituição pública se inexistir instituição congênere à de origem. É a tese que proponho a esse colegiado. Outros casos semelhantes já terão o balizamento que o Supremo já deu com repercussão geral. Então, a quantidade de processos e recursos diminuirão expressivamente. E, por fim, eles dão uma diretriz numa questão que a Constituição precisava ser aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento traz o benefício àquele que quer estudar e que não poderia ficar sem a universidade se não tivesse naquela região ou naquele município ou naquela localidade uma universidade congênere, ou seja, privada ou pública, porque a interpretação de 2004, você só poderia fazer a migração, a transferência, se você tivesse na pública para pública, privada para privada. Com essa nova interpretação, as possibilidades se misturam, ou seja, se eu estou numa privada, eu posso ir para a pública, se eu estou numa pública, eu posso ir para a privada, desde que o curso que eu esteja fazendo não exista naquela localidade. Eu quero fazer esse curso e nenhuma faculdade particular me oferece isso, eu não posso ser alijado do meu direito de estudar. E se só a federal tem, paciência. Eu achei brilhante a colocação aí do juiz, de quem decidiu, porque realmente acho que as coisas têm que ser assim. O único que votou contrariamente ao texto da tese foi o ministro Marco Aurélio. Também o único divergente na votação do mérito. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Assista aos nossos programas pela internet. YouTube, TV Justiça Oficial. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.